Meus queridos, podem assentar por gentileza. É um privilégio estar aqui com vocês. Pastor Daniel Júnior, queridos irmãos, irmãs e irmãos. Que bênção nos reunir aqui. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. João capítulo 21. E nós faremos esta leitura até o versículo de número 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir sua permissão para só voltar a esta passagem já no final da minha prédica. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que foi o grande líder dos discípulos, antes da sua queda e depois da sua restauração. Quem foi este homem que foi levantado por Cristo e cheio do Espírito Santo pregava e os corações se derretiam? E impunha as mãos e os enfermos eram curados. Manifestando o poder de Deus para abrir a porta do Evangelho para judeus e gentios. Quem é este homem?
Quem é este homem que foi filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, que era empresário de pesca em Cafarnaum? Quem é este homem que era casado, foi chamado para ser discípulo, depois para ser apóstolo, e o líder deles? Quem é este homem? Este homem talvez seja o maior símbolo da humanidade, das nossas contradições, do nosso aspecto paradoxal. Homem que fazia resolutas caminhadas para frente e dava marcha ré com a mesma velocidade. Subia montes altíssimos e caía de lá para os vales mais profundos. Homem capaz de uma declaração de fé tão clara e robusta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar Jesus a se afastar da cruz e Jesus dirigir-se: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Homem capaz de uma fé tão robusta a ponto de andar sobre as águas para em seguida tirar os olhos de Jesus e naufragar. Homem capaz de fazer promessas de fidelidade inegociável a Cristo: por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida, covardemente, negar Jesus 3 vezes. Quem é este homem? Quero dizer para vocês nesta noite que este homem está aqui, no nosso meio. Mas este homem não está apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O coração deste homem bate em nosso peito. O sangue deste homem corre em nossas veias. Você e eu somos Pedro. E o que nos traz esperança é o que Jesus fez com Pedro, pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Então eu quero apresentar a vocês o apóstolo Pedro. O primeiro episódio registrado na Bíblia, que nos chama a atenção, está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava uma grande multidão à beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré. Quando Pedro e os seus companheiros de trabalho, depois de uma noite frustrada, de uma pescaria sem resultados, já lavavam as redes. Quando Jesus olha e vê 2 barcos ancorados, um deles era o de Pedro. E Jesus entra no barco de Pedro e diz a ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, transforma aquela água no veículo da sua voz, e dali ele ensina aquela grande multidão. Depois ele se dirige a Pedro e diz: faze-te ao largo, vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro não pode ficar em silêncio diante desta ordem, porque ele deve ter pensado: bom, desse negócio entendo eu sou um pescador profissional, eu nasci ao redor desse lago, eu cresci ao redor desse lago, eu conheço cada palmo desse lago, já trabalhamos a noite inteira e é de noite que se pesca, não pegamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz para Jesus: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter todo o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pesca extraordinária, mas de um milagre insólito, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, arreda-te de mim, eu sou um pecador, eu não mereço estar na tua presença. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de agora eu farei de ti um pescador de homens. E Jesus começa a investir na vida dele, e Pedro começa a andar com Jesus.
Mais tarde, Jesus chama Pedro para ser um discípulo e para ser um apóstolo. E Pedro vê os milagres de Jesus. E Pedro escuta os ensinamentos de Jesus. E Pedro percebe a majestade de Jesus, a divindade de Jesus, os grandes e extraordinários milagres de Jesus. Quando diz a Bíblia, lá em Mateus 16, que Jesus está indo agora para o extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma espécie de enquete com os seus discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está completamente confuso. Talvez hoje ainda seja assim. Mas então Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que era um falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, levanta-se e responde pelos demais: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem muito inteligente, você é um homem que tem um refinado entendimento espiritual, parabéns. Mas na verdade não foi o que Jesus fez. Jesus diz assim: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente, ou até mesmo mais espiritual do que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não me tivesse revelado para você, Pedro, como os demais, você também não saberia o que eu sou, ou quem eu sou. E Jesus então diz: e eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois está posto aqui, irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo dos 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações foram dadas. A primeira delas é de que o próprio Pedro é a pedra. Hoje mais de 800 milhões de pessoas no mundo pensam assim. Há uma frase em latim que diz: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, ou se não pela maioria de nós, é que a pedra é o próprio Cristo. E eu entendo que o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Vocês bem sabem que a língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento, a palavra Pedro e a palavra pedra são muito parecidas. Pedro é Petros, que literalmente significa fragmento de pedra, ou um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra, pedra, é uma rocha inabalável. Metáfora usada na Bíblia exclusivamente para Deus. Preste atenção. Não é pedra que procede de Pedro, é Pedro que procede de pedra. Então o que Jesus Cristo estaria dizendo para ele é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu
eu edificarei a minha igreja. Mas também o pronome demonstrativo é esclarecedor. Todos vocês que têm uma boa noção de português sabem que há uma diferença muito grande entre o pronome demonstrativo esta e essa. É assim também no inglês, this, that. É assim também no grego. Se Jesus tivesse a intenção, por exemplo, deixa eu ilustrar isso para vocês entenderem melhor. Quando eu estou com a minha Bíblia na mão, segurando a minha Bíblia, eu digo esta Bíblia, está comigo, esta Bíblia. Se eu boto a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia, essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito, eu também te digo que tu és Petros. E sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está nos informando 4 verdades sublimes. Primeira, ele, Jesus, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O próprio Pedro disse isso 2 vezes. No seu sermão em Jerusalém, ele afirma que Jesus e não ele é a pedra. Na sua primeira carta, ele enfatiza isso outra vez, que Jesus é a pedra, não ele, Pedro. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha, diz em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então Jesus é o fundamento da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono. Tem dono. E o dono da igreja tem marca nas suas mãos. Ele é o dono porque ele a comprou. Não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. Ele é o dono da igreja. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Não é você quem edifica a igreja, nem eu, nem nós. Preste bem atenção nisso. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos, toda a nossa inteligência, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, toda a nossa eloquência, e nós não teríamos poder para converter sequer uma alma. Eu tenho que concordar com o pregador batista do século XIX, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse o seguinte, é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser convertida sem a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. É Deus quem dá o arrependimento para a fé. É Deus que dá arrependimento, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem sela com o Espírito Santo, é Deus quem batiza no corpo de Cristo pela obra do Espírito Santo, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. Toda a obra da salvação é obra de Deus, é Ele quem está edificando a sua igreja. Mas em quarto lugar, Ele é o fundamento da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o edificador da igreja e em quarto lugar, Ele é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, irmãos, que bênção entender isso. Não tem perseguição, não tem martírio, não tem pobreza, não tem pandemia. Não tem problema de qualquer ordem, nem neste mundo, nem no porvir, que possa destruir a igreja do Deus vivo. Vem perseguição, vem os críticos, vem os céticos, vem os agnósticos, vem os ateus, vem a imprensa, vem as cortes, vem qualquer regime ideológico ou político, em qualquer época da história, jamais a igreja de Deus pode ser destruída. Aquele que a comprou, aquele que a salvou, é quem a protege. Louvado seja Deus.
Depois que o Senhor Jesus Cristo deixa claro para os seus discípulos quem Ele é, então Ele passa, diz Mateus 16, para uma nova fase do seu ensino. Até ali Jesus não tinha falado nada para os seus discípulos sobre a sua morte, sobre o propósito da sua vinda. Quando Jesus deixa claro que os discípulos sabem quem Ele é, então agora Ele começa a falar para eles que era necessário que Ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Quando Jesus disse isso, o Pedro, que acabara de fazer esta brilhante declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte, vem cá Jesus, vem cá, vem cá. E diz a Bíblia que Pedro começa a reprovar Jesus. Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso nunca pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos de derrota, larga a mão desses pensamentos de morte, larga a mão desses pensamentos soturnos, pensa em vida. E Jesus olha para ele, diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pensem comigo isso. Se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria sendo construída sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está construída sobre uma rocha que não se abala. A partir daquele momento, irmãos, Jesus começa a caminhar rumo a Jerusalém. Ô filha, essa água é para mim, é? Eu fico muito grato, que gelada eu não podia tomar, obrigado. Seis dias depois, acontece a transfiguração, e Jesus desce desse monte, e todos podiam ver no seu rosto, que ele estava indo para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, dos escribas, para ser crucificado. Diz a Bíblia, que as mulheres que sustentaram o ministério dele financeiramente, Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras, subiram com ele para Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, para a festa da Páscoa, aquela festa era a maior festa de Israel, a alegria dos judeus e o terror dos romanos, porque nessa festa, a população de Jerusalém quintuplicava. Todo o aparato militar de Roma, que ficava em Cesareia Marítima, porque a residência oficial do governador não era Jerusalém, era Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém. Até o tetrarca da Galileia, que ficava lá no norte, Herodes Antipas, também se transferia para Jerusalém. E Jesus sabia que naquela semana ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado. E então diz a Bíblia que Jesus chega para Pedro e João e diz o seguinte: vocês dois vão preparar um lugar para mim, para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E Jesus dá todas as dicas, e o cenáculo é preparado, lá no Monte Sião. Chega quinta-feira à noite, a mesa está posta, cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, vinho, e ao lado uma bacia com água, e uma toalha dependurada. Por que aquela bacia com água? Por que aquela toalha? Porque não era costume assentar-se à mesa sem lavar os pés. Por que não? Porque as mesas não eram altas como as nossas, onde você esconde os pés debaixo da mesa. As mesas eram baixas. Você ficava segurado, sentado no chão e ancorado no cotovelo, e os seus pés ficavam muito próximos do rosto da pessoa ao lado. Vocês sabem que Jerusalém fica num deserto. Ninguém naquela época podia chegar em Jerusalém sem estar com os pés sujos, porque os sapatos não eram fechados como os nossos, eram alpargatas de couro cru,
de correias. Mas lavar os pés era um trabalho dos escravos, um trabalho muito humilde. E os discípulos eram muito jactanciosos e soberbos para lavar os pés uns dos outros. Quem tomaria iniciativa? Então eles quebram o protocolo e se assentam ao redor da mesa, sem lavar os pés. Aliás, eles estão discutindo à mesa, quem de nós é o mais importante? Quem de nós deve ter mais primazia? Quem de nós deve ter maior projeção no reino de Deus? Eles estão antenados no outro canal. Jesus está mergulhado na sombra da cruz e eles estão disputando na feira da vaidade, prestígio, grandeza. Quando Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Porque Jesus então pega a bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu fico imaginando a cena, o constrangimento, a vergonha, o tapa de luva. Mateus, Tomé, Tiago, André, Judas Iscariotes. Até que Jesus chega diante de Pedro, Pedro arregala os olhos. E Pedro, que não conseguia ficar em silêncio, mesmo nas horas mais constrangedoras da vida, ele pergunta para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí Pedro respondeu: não, os meus pés tu não vais lavar, eu não vou permitir, é muita humilhação para o Senhor. Os meus pés não, tu não vais lavar os meus pés, eu não vou permitir isso. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Ele que era 880 dizia: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor pode até me dar um banho completo. E Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um, só precisa lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez e nunca mais precisa ser repetido. Mas todos aqueles que foram regenerados precisam constantemente da lavagem purificadora, da santificação. A partir daquele momento, Jesus passa a falar para eles da casa do Pai, da segunda vinda. Jesus começa a falar do derramamento do Espírito Santo. A partir daquele momento, Jesus começa a falar para eles da sua paz. A partir daquele momento, Jesus intercede por eles. A partir daquele momento, Jesus faz uma transição do judaísmo para o cristianismo e encerra a Páscoa judaica e inaugura em seu sangue a nova aliança, instituindo o sacramento da ceia. E diz a Bíblia que depois, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus está saindo, ele diz assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus chega bem perto de Pedro e diz: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta, disse: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu estou percebendo que o clima está pesado, eu estou entendendo que nos bastidores do sinédrio se trama contra ti para te prender. Eu sei que quando a coisa pegar mesmo, os meus colegas aqui não vão aguentar a pressão. Eu acho que eles não têm tutano para isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Ainda que todos te abandonem, eu, Pedro, jamais te abandonarei. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Por ti, Jesus, eu darei minha própria vida.
E Jesus olha bem nos olhos dele e diz: pois esta mesma noite tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Eu acho que o Pedrão ficou calado. Desceram o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tinha uma prensa de azeite, no jardim do Getsêmani. E quando Jesus chega no jardim, ele deixa 8 dos discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João, diz: vocês vêm comigo, vocês vêm comigo. Quando Jesus está sozinho com eles, abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus então sozinho vai para o interior do jardim e prostra-se com o rosto no chão. Ele o Rei dos Reis, Ele o Senhor dos Senhores, Ele o Criador do Universo, Ele o sustentador da natureza, Ele o Filho Santo de Deus, começa a entrar em angústia tal, que Hebreus 5,7 diz que Ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E Ele ora, e Ele chora, e Ele ora, e Ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. A grande pergunta, irmãos, é: que cálice era esse, que trouxe tanto horror, angústia ao coração de Jesus? Será que esse cálice era a certeza de que ele seria abandonado, traído, preso, cuspido, esbordoado, levado ao sinédrio e acusado injustamente de blasfêmia e conspiração, levado a Pilatos e ser surrado e condenado à morte, morte de cruz? Será que era consciência de que caminharia pelas ruas estreitas e apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era certeza de que ele seria pregado naquele leito vertical da morte? 6 horas de angústia, de sofrimento, de dor, de cãibras, de sede. E a resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Este cálice era a convicção de que ele, sendo santo, 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 ele seria feito pecado por nós. Era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a consciência de que o Pai lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Era a consciência de que ele gritaria daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o sol esconde o rosto dele, o Pai esconde o rosto dele, e ele sofre no seu corpo a punição que o meu pecado merecia, e Deus despeja sobre ele a sua ira, e Deus aplica nele a sua justiça, e Deus cumpre nele a sua lei, e ele morre pelos nossos pecados. Quando ele se levanta e vai a Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Jesus não acorda os 3, não, só acorda o Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, a carne é fraca, o espírito está pronto. Jesus volta para o segundo round de oração. E ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. Vem um anjo do céu e o consola. E ele vai para Pedro, Tiago e João. Pedro está dormindo de novo. Aí Jesus volta para o terceiro período. Agora a luta é mais renhida. Agora Jesus não molha o chão apenas com as suas lágrimas, ele molha o chão também com o seu sangue. Mas quando Jesus se levanta, irmãos, preste bem atenção nisso, não tem mais angústia em Jesus. A angústia de Jesus não aconteceu na cruz, a angústia de Jesus aconteceu no Getsêmani. Foi aqui que ele travou a batalha. Foi aqui que ele venceu a batalha. Quando ele se levanta agora, ele vai lá e acorda os discípulos. Acordai, levantai, vamos, o inimigo se aproxima. Quando Pedro atabalhoadamente abre os olhos,
A multidão já tinha chegado, ele pega a espada e saca da espada e corta a orelha do Malco. Jesus, guarda essa espada, Pedro, se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai, e me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. A multidão chega para prendê-lo, e é Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus do Nazareno. Pois sou eu. E eles caíram por terra. A partir daqui, ele é levado ao sinédrio, e ele é cuspido, e ele é esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui, ele é levado ao pretório romano, e ele é acusado, e ele é espancado, e ele está firme e inabalável. A partir daqui, ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Chorai por vós, chorai por vossos filhos. A partir daqui, ele é pregado naquele leito vertical da morte, e transforma aquele patíbulo num palco para a glória de Deus, e para a nossa salvação. Naquela noite, Jesus foi preso. Não porque sucumbiu ao poder de Roma. Lucas diz porque havia chegado a hora das trevas. E para aquela hora Jesus havia vindo ao mundo. Tudo estava planejado. Antes da fundação do mundo. Naquela noite, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, onde estava o sinédrio, às caladas da noite convocado, com falsas testemunhas compradas para acusarem Jesus. E Pedro não tem coragem de seguir Jesus de perto, os outros se dispersaram, ele vai no tiracolo de João, e consegue furtivamente entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, onde tinha uma fogueira, a noite era fria, e ele está ali aquentando-se. Quando passa uma criada, e olha bem para ele, está meio lusco-fusco, ela se aproxima e diz: tu és um dos dele. Pedro negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Esse lugar não está bom. Ele sai aqui do pátio e vai lá para o alpendre. Aí passa outra criada, de longe, ela olha, e diz para as pessoas aqui: aquele lá também é discípulo dele. E Pedro escutou a conversa, e disse: eu juro que eu não conheço esse homem. Aí vem alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, chegam bem perto dele, e Pedro não conseguia ficar calado nem nessa circunstância, e disseram o seguinte: esse modo galileu teu de falar, esse sotaque nortista seu, é inconfundível, você é discípulo dele mesmo. E agora diz a Bíblia que não só nega, não só jura, ele começa a falar impropérios, ele começa a blasfemar, ele começa a falar palavrão, dizendo: eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo cantou, e Jesus cravou nele o seu olhar, e ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente. Talvez sair chutando aquelas pedras no meio dos olivais. Foi para casa, alagou seu leito, virava para cá, virava para lá. A única coisa que ele escutava era a voz do galo, a cortar-lhe a consciência. Naquela noite Jesus foi cuspido, desbordoado no sinédrio. Pedro não estava lá. Sexta-feira de manhã, o sinédrio se reúne às pressas para costurar uma outra acusação contra Jesus, além de blasfêmia, conspiração contra César, porque a primeira era religiosa e não lograria êxito diante de uma autoridade romana, e Pedro não estava lá. Jesus é espancado no pretório romano, Pedro não estava lá. Jesus foi condenado à morte, cruz, e Jesus carrega aquela pesada cruz, e precisa que um outro Simão ajude Jesus, porque Pedro não estava lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é crucificado, Pedro não estava lá. 6 horas de dores, cãibra e sede, Pedro não estava lá. Sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito ao Pai e morre, Pedro não está lá, nem sequer para dar um sepultamento digno para Jesus. Jesus é sepultado, Pedro não estava lá. Passa o sábado, o silêncio da morte, Pedro está com medo, trancado, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando elas chegam, uma surpresa, a pedra foi rolada, elas entram, o túmulo está vazio,
Elas saem, tem um anjo assentado em cima da pedra, perguntando para ela: o que vocês vieram fazer aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Irmãos, que graça maravilhosa é essa? Por que a menção de Pedro? Se ele era discípulo também. Por que distingui-lo? Por que nominá-lo? Por uma única razão. É porque Jesus sabia que a essas alturas, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu amado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite, que apesar das suas quedas, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus fracassos, apesar das suas fraquezas, Jesus não desiste de você, e não abre mão da sua vida. Agora pensem comigo, como é que foi aquela caminhada de Pedro, de Jerusalém para Galiléia? São mais de 100 quilômetros, a pé, na minha imaginação, cada passada que ele dava, era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele deve ter pensado assim: quando Jesus me encontrar, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracassado, que eu sou um medroso, que eu sou um desertor. E sou mesmo. Quando ele chega na Galiléia, Jesus não está lá, não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim: eu vou pescar, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós teríamos que orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Líder é quem influencia, e um líder nunca é neutro, ou ele é uma bênção, ou ele é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele diz: eu vou pescar, os outros disseram: pois nós também vamos contigo. Agora, o que significa eu vou pescar? Estou cansado? Estou estressado? Estou precisando ganhar uns trocos? Não. O que Pedro está dizendo é o seguinte: fim de linha para mim, acabou, não tem mais projeto, não tem mais futuro, não tem mais esperança, não tem mais restauração. O que eu vou fazer agora é voltar às redes, voltar ao passado, não tem mais chance para mim. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nem uma piaba, nem um lambari. Quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Estão voltando no arraiar do dia, de redes vazias e a alma empapuçada de dor. Quando de repente eles olham, a 100 metros, 200 côvados da praia, tem um homem caminhando lá na praia. Eles não sabem quem é, está meio escuro ainda. E esse que está aqui na praia, se dirige a eles lá no barco a 100 metros. Covardes! Foi assim? Não, não foi. Ele diz assim: filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, ele chama de filhos. Apesar dos nossos fracassos e deslizes, ele continua nos chamando de filhos. E ele pergunta para eles assim: tende aí alguma coisa de comer? É claro que essa pergunta não foi feita porque Jesus precisava de alguma informação. Essa pergunta foi feita não por causa de Jesus, mas para acordar a consciência deles. Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele diz: então lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem servimos foi o Criador do mar, é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe onde estão os peixes, ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando lançaram as redes, tinha 153 grandes peixes nadando num único espaço, e diz a Bíblia que apesar de serem tão grandes, a rede não se rompeu. Eu acho porque as redes eram emprestadas e Jesus não queria prejuízo para eles.
Quando João começa a perceber que aquilo não era uma coisa comum, ele buzinou no ouvido de Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro, ele chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. E Pedro mais uma vez, larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, ele dizia: agora ele vai me quebrar, ele vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um fracasso. E quando ele chega desesperado, ele tomou um susto e uma surpresa. Sabe o que ele encontra? Um braseiro. Por que um braseiro? Por que aquele braseiro? Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer o seguinte para Pedro: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, meu filho? Para curar a sua memória, para curar a sua psique, para reconstituir a cena do crime, onde você me negou, para você entender uma lição, Pedro. Na mesma geografia que você me negou, eu vou lhe dar a chance de me confessar. Na mesma geografia que você caiu, eu vou lhe recuperar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou começar uma história nova com você, para você ser uma bênção. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, os aqueceu, Jesus se aproxima de Pedro e pergunta assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ô Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu deveria amar-te mais do que os outros? Não bastaria a mim amar-te igual aos outros? Mas por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito o seguinte: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito lá atrás? Jesus, fique bem claro isso, eu sou mais crente do que os outros, eu sou melhor que os outros, eu sou mais corajoso do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu te amo mais do que os outros. O que Jesus está perguntando para ele é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a teu respeito? Você ainda tem a mesma opinião a teu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você me ama mais mesmo do que os outros? Jesus está acicatando a consciência de Pedro, porque não há genuíno arrependimento, a não ser que você saiba exatamente qual foi o seu pecado. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora Jesus não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Ficou triste, 3ª vez: ô Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. A pergunta é: por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Mas o que significa isso? O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, sabe por que eu estou te perguntando 3 vezes, meu filho? Porque para cada queda sua, a graça é suficiente para levantar você. Você me negou a primeira vez? A minha graça é suficiente. Você me negou a segunda vez? A minha graça é suficiente. Você me negou a 3ª vez? A minha graça é suficiente. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. Mas, irmãos queridos, há uma beleza nesse texto. Me permita esclarecer isso, eu sei que, se não todos, a maioria sabe disso já, que não consegue ser vertido para a língua portuguesa. Vocês sabem que na língua grega havia 4 palavras distintas para amor: eros, storge, filia e ágape. Dessas 4 verbos, dessas 4 palavras, 2 delas são usadas no texto: o verbo agapau e o verbo filéu, de ágape e filia. Ágape é o amor sacrificial, é o amor que dá a vida pelo outro, é o amor com que Deus nos amou, com que Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, é o amor com que o marido deve amar a sua esposa. Filia é um verbo de amizade, de onde vem, por exemplo, filosofia, amor à sabedoria. É um amor de amizade, eu gosto de você.
Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus pergunta assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não responde essa pergunta. Não responde. O que Pedro respondeu foi o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou preparado e nem estou pronto para dar minha vida por ti. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filocê, eu gosto do Senhor com amor filéu. Não, com amor ágape eu não gosto. Esse amor eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro responde do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu só gosto do Senhor. Filocê. Eu só tenho amor filéu. Filocê. Por que ele ficou triste a terceira vez? Jesus mudou a pergunta. Jesus usa na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores. Então Jesus pergunta para ele assim: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim, Pedro? Pedro respondeu do mesmo jeito: Filho, eu só gosto do Senhor. Conclusão: quando Pedro, confiando em si mesmo, disse para Jesus: por ti darei minha vida, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Notem vocês que Jesus restaura Pedro e restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez entre nós nesta noite haja alguém que já botou a mão no arado e olhou para trás. Já foi gente de linha de frente e hoje está apenas na retaguarda. Talvez entre nós haja gente que desistiu do ministério. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida e restaurar o seu ministério e colocar nas suas mãos de volta o cajado de pastor. Agora eu quero encerrar. Vá comigo para o versículo 18 do texto lido. Jesus disse o seguinte: em verdade te digo, que quando eres mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Ele explica no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Sabe o que Pedro está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra quando você me prometeu que daria a sua vida por mim? Estaria pronto a morrer por mim? Sim, senhor, me lembro. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Vai ser agora não. Agora você é moço. Você vai para onde você quer. Mas quando você ficar velho, eles vão cingir você, eles vão pregar você. Mas você vai me glorificar, você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Mas você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte. Você já pensou que é isso? O que o pastor quer quando ficar velho? Jubilar? Aposentar? Aproveitar um pouco a velhice? Ir para uma casa de praia? Para uma casa de montanha? Dar uma descansada? Pense comigo em Pedro. Ele está pregando um sermão e lembrou: Jesus falou, quando eu ficar velho eu vou ser crucificado. Ele vai fazer uma viagem missionária. Jesus falou, quando eu ficar velho eu vou ser crucificado. Ele vai dormir do lado da esposa. Vem na memória: quando eu ficar velho, Jesus disse que eu vou ser crucificado. Sabe o que aconteceu? Ele ficou velho. E veio a perseguição romana. Os crentes estão sendo queimados vivos. Os crentes estão sendo crucificados.
Os crentes estão sendo jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Todos os apóstolos de Jesus, exceto João, que foi banido para uma colônia penal, foram martirizados, todos eles. Todos eles. Até que chegou um dia em que Pedro foi levado para a execução. Cessa o ensino bíblico. E dizem os estudiosos que quando chegou o dia da execução de Pedro, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus disse para ele assim: quando você ficar velho, você vai ser crucificado, mas você vai glorificar a Deus com esse gênero de morte, que Jesus disse: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para um glamour de um título de apóstolo. Segue-me para a morte, segue-me para o martírio, segue-me para a cruz. A pergunta é: como é que esse homem encerrou a carreira? Derrotado? Fracassado? Não. Ele conta para nós como foi e eu encerro aqui. Vá comigo, por favor, para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 e 15. Olha o que vai dizer para nós: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma palavra que Paulo usou em 2 Timóteo 4,6. Estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Só está usando outra metáfora. Certo, não é dúvida, não é certo. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele morreu por revelação de Jesus, até a maneira de morrer, Jesus revelou. Seria crucificado. Mas olha o verso 15 comigo. Mas de minha parte, ele disse: esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todos, em todo o tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu vou morrer, Roma vai me matar, Roma vai me crucificar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Eu vou morrer, mas o que eu ensinei para vocês vai estar vivo no coração de vocês. Eu vou morrer, mas a obra de Deus vai continuar, porque a palavra de Deus não pode morrer, a palavra de Deus não pode ser algemada, a palavra de Deus não pode ser crucificada. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, a obra de Deus continua, porque a igreja de Deus é invencível. Louvado seja o Senhor. Oh, irmãos, nós precisamos de resgatar o antigo evangelho. Nós precisamos resgatar a dignidade viril do evangelho, de um evangelho pleno, maiúsculo, superlativo, a verdade do Deus vivo, que nos prepara para viver e nos prepara para morrer, nos prepara para o tempo e nos prepara para a eternidade, para dizermos com o Paulo: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Ao Senhor Jesus toda a glória, aleluia, amém. Aleluia, fique de pé, igreja. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Feche seus olhos. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero, declara, igreja amada, construir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor, como Pedro. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, eu quero voltar ao primeiro amor. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Mais uma vez declaramos: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Foi na cruz, foi na cruz. Um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mais uma vez foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé que os teus olhos abriu. E agora me alegro em sua luz. Pai, nesta noite nós louvamos o teu nome. Nós te exaltamos, te glorificamos pela sua santa palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira, pelo teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nessa noite eu oro e eu peço que o teu Espírito venha gerar restauração, transformação nessa pessoa, nesse teu filho que entrou aqui, Pai, precisando, ó Deus amado, de um toque daquele que toca onde ninguém toca. Espírito Santo, eu oro neste momento, Senhor, que ministérios sejam avivados, que ministros sejam levantados, encorajados, ó Pai. Nesta noite eu oro, Espírito Santo, e eu peço, no mais profundo da alma, Senhor, assim como a tua palavra foi pregada, que pessoas venham sair daqui hoje, ó Pai, dispostas a viver para a sua glória. Deus, eu não sei, Senhor, eu não conheço, mas Tu sabes como essa pessoa entrou hoje aqui. E assim como o Teu Filho profetizou, Senhor, através da Sua palavra, essa noite será uma noite de transformação, onde pessoas que negaram o Teu nome, fracassaram, até blasfemaram, serão levantadas, restituídas para a sua glória, não pelo poder do homem, mas pelo poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ore neste momento e peça para o Espírito Santo avivar a sua vida. Você que ouviu a palavra nessa noite, deseja
no nome de Jesus, reativar a sua vida com Deus, reconciliar com Deus. Esse é o seu momento. Aí onde você está, faça uma aliança com o Pai. Entregue a sua vida a Ele. Fale para Ele: Senhor, eu te agradeço porque não foi por minha própria vida e com as minhas próprias forças, mas é o Teu Espírito, é a Tua graça, é a Tua misericórdia que tem me conduzido até aqui. Se não fosse o Senhor, os meus inimigos teriam me destruído. Mas eu te louvo, Jesus, por esta noite de restauração. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer nesta hora, Pai. Em cada vida que está aqui, desde o menor ao maior. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu quero dar alguns minutos para você orar e buscar a face de Deus. Peça para Deus te fortalecer, para que você venha sair daqui diferente, sair daqui uma pessoa que irá glorificar o nome de Jesus, não pelas suas forças, mas pela força do Espírito Santo. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Pai, por esta noite. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos teus servos e servas, pelos teus filhos e filhas, ó Deus, que estão reunidos aqui nessa casa de oração, que irão sair daqui diferentes, renovados, restaurados, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e adorar Jesus, exaltar Jesus, glorificar Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. A grande diferença não é como você entrou, é como você irá sair daqui, em nome de Jesus. Porque quando o Espírito Santo está, algo acontece, transformação acontece. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Encerramos declarando assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, declare. Temor não há. Oh, mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já vamos encerrar. Acenda a luz para mim. Se fosse antigamente, eu ia falar para você: abraça umas 10 pessoas aí, né? Mas estamos em tempo de prudência. Mas você pode olhar para alguém e declarar: sinta-se abraçado, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória! Mais uma vez gostaria de agradecer a vida do pastor Hernandes, pastor Plínio, uma honra, pastor, um privilégio, pastor Vitor. Deus abençoe, bispo Diego, meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós iremos da bênção apostólica, mas eu gostaria de recomendar para você algum material do pastor Hernandes. Eu vou comprar vários ali, pastores, em nome de Jesus, compra uns 15 livros ali, em nome de Jesus, viu? Pastor André, pastor Rogério, viu? Em nome de Jesus. Igreja, Sabedoria Viva é uma Bíblia devocional, está aqui em nome de Jesus. Guerra espiritual, armas e estratégias de um povo marcado para vencer, alguns temas. Pregação transformadora, os pregadores que estão aí, tem que ter material, amém? Em nome de Jesus. Está ali o pastor Flávio lá fora, em nome de Jesus. Esse aqui eu tenho, pregação expositiva, sua importância para o crescimento da igreja, em nome de Jesus, irmãos. No final do culto, passa ali o pastor Flávio. Cadê o pastor Flávio? Servo de Deus está ali, ó.
Em nome de Jesus.